Dr. Fausto hoje em dia integra o time do Pet Care, mas, no meu conceito, é o advogado que entende mais de direito dentro da veterinário, dentro da medicina veterinária. Aqui é uma pessoa que a gente não sabe se é veterinário ou se é advogado, mas obrigado por estar aqui hoje com a gente. Olá, pessoal. Bom dia. Obrigado, Carla. Acho que é muito mais pela amizade da Carla do que qualquer outra coisa. Mas deixa eu só contar um pouquinho da minha história. Eu me chamo Fausto, sou advogado há quase 20 anos. E a maior parte desse tempo eu atuei na medicina veterinária. Eu integro o Pet Care há quase 2 anos. Entrei no Pet Care em maio de 2021, mas eu fui advogado do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo por 15 anos. Então, a minha vivência na advocacia, ela se confunde um pouco com a medicina veterinária. Acho que alguns já me conhecem pelo Conselho. E, realmente, eu vivi profissionalmente a medicina veterinária. Eu atuei como advogado profissionalmente a medicina veterinária. E, falando um pouquinho da palestra anterior, que é um soco no estômago, ao menos para mim, porque talvez eu não faça muitas coisas do que é necessário, mas uma delas eu acho que eu faço porque eu descobri muito cedo aquilo que eu queria fazer. Advogar é a minha vida, trabalhar com direito é a minha vida, e eu vivenciei isso, eu vivi isso com a medicina veterinária e atuando para médicos veterinários, tanto no seu ponto de vista profissional, como ético também. Mas a questão da telemedicina veterinária é um aspecto disso. Eu estava no conselho, eu fazia parte do sistema e ajudei, do seu ponto de vista jurídico, a estruturar a telemedicina veterinária. As discussões da telemedicina veterinária, elas começaram bem antes da pandemia, em 2017, 2018, muito porque a própria medicina começou a discutir telemedicina. A medicina discutindo telemedicina, começaram a questionar o Conselho Federal de Medicina Veterinária sobre a possibilidade da aplicação da telemedicina veterinária no exercício profissional da medicina veterinária. E na realidade, esses questionamentos, Outro ponto também que eu sempre tenho inveja das pessoas que fazem palestra é porque vocês verão, os meus slides, eles só têm texto. Eles não têm absolutamente nada de figura, só o cachorrinho do Pet Care que tem figura, porque antigamente sequer isso tinha, Porque agora é só texto, tudo texto. Sou advogado, eu não tenho, vou aprender, vou pedir para o Sim, vou me ajudar nessa questão de colocar figurinhas, essas coisas. Mas assim, a discussão era muito grande porque na realidade, eu acho que talvez aqui o que eu vou falar, vai ser um pouco, não sei, mas o médico veterinário já praticava telemedicina. Isso não é novidade, assim. Eu sei que isso absolutamente não é novidade. A discussão era como que a gente pode regulamentar a telemedicina para dar uma segurança jurídica para o médico veterinário que já faz a telemedicina. E aí depois a gente vai entrar na questão da consulta, porque realmente a consulta era um problema, mas a telemedicina já era praticada. Então o veterinário prestava orientação, o veterinário informava, o veterinário elaborava laudos à distância. Isso tudo é telemedicina. Isso tudo você faz à distância. Isso tudo você utiliza uma forma eletrônica, seja por telefone, porque aqui você utilizava telefone. Qual médico veterinário, ao longo de sua carreira, não ligou para ou não recebeu uma ligação de um cliente, não mandou um WhatsApp para um cliente? Isso é telemedicina. O médico veterinário fazia sem uma regulamentação. Em 2018, 2019, a gente começou a discutir bastante, porque tinha muitas empresas, muitas clínicas veterinárias, muitos profissionais que queriam avançar um pouco. Muitos veterinários que queriam fazer consulta veterinária. E como a gente vai fazer consulta veterinária? Como a gente vai fazer uma consulta sem uma regulamentação? E eu digo sem uma regulamentação por uma razão muito simples. O Código de Ética da Medicina Veterinária, ele estabelece que a consulta precisa ser presencial. Ele não diz nessas palavras que a consulta precisa ser presencial. O que ele diz é que
o exame ele precisa ser... Não, na realidade, o que ele fala é o seguinte, ele fala que você não pode prescrever sem realizar o exame físico. E essa expressão da prescrição sem a realização do exame físico, os conselhos de medicina veterinária entendiam que não se poderia ter a consulta à distância. A consulta, obrigatoriamente, deveria preceder um exame físico e, portanto, deveria ser uma consulta presencial. Como não havia regulamentação, como os conselhos não tinham regulamentado essa questão da consulta, os veterinários eles não se sentiam à vontade em realizar a consulta à distância. Então, eles realizavam apenas aquelas formas de telemedicina mais tradicional. Eles orientavam, eles passavam informação, eles faziam um laudo, mas eles não avançavam na questão da consulta veterinária. A regulamentação, ela mudou isso para trazer segurança jurídica e estabelecer a possibilidade da consulta ser online, ser por meio de um aplicativo online. Então, assim, dizer que nada mudou não é muito, talvez não seja a realidade, porque o que mudou foi a segurança jurídica. Hoje existe uma resolução, a 4655 de 2022, que estabelece que o médico veterinário pode realizar a telemedicina. A gente vai ver daqui a pouquinho, mas de acordo com aquelas modalidades que o médico veterinário, que o conselho estabeleceu para a telemedicina. Então, hoje nós temos uma segurança jurídica, a gente tem uma regra que estabelece a telemedicina, nós temos as modalidades em que a telemedicina são permitidas, são 5 ou 6 modalidades, e os profissionais podem, levando em consideração as regras estabelecidas pelo Conselho Federal, realizar a telemedicina. E a resolução 1465 de 2022, ela estabelece alguns pontos, alguns pré-requisitos para a telemedicina. Primeiro, ela meio que é óbvio, mas né, é uma resolução, ela precisa afirmar isso, que o atendimento presencial continua sendo padrão ouro, claro. A telemedicina, da forma como a resolução traz, ela é um meio de ajudar o veterinário no exercício profissional. Mas o padrão ouro é o atendimento presencial. Segundo ponto, óbvio, é a autonomia do veterinário. Faz telemedicina quem quer. Quem não quer, continua com o atendimento presencial. E o terceiro ponto, que é o ponto, talvez o ponto principal, e que foi tirado da medicina humana, hoje a medicina humana não tem mais isso, mas esse ponto foi tirado da medicina humana, que é a relação prévia com o paciente. Então, é necessário que haja uma relação prévia com o paciente para se fazer a telemedicina. Então, eu não posso captar clientes pela telemedicina. Ontem, fazendo esse slide, advogado geralmente deixa tudo para a última hora, né? Ontem, eu fazendo esse slide, eu fui pesquisar na internet se havia serviços de telemedicina. Tem um monte. E nenhum deles estabelece essa questão de atendimento prévio ou de relação prévia com o paciente. Então, se você clicar telemedicina veterinária, se você digitar telemedicina veterinária no Google, você vai perceber que tem vários serviços de telemedicina. E você clica, é direcionado para um WhatsApp, que depois a gente vai ver também a discussão sobre a utilização ou não do WhatsApp. Mas é necessário que haja essa relação prévia. Para casos crônicos, casos que demandam aquele atendimento sequencial, você precisa estabelecer um prazo de 180 dias anterior para que haja esse relacionamento prévio. Então, é necessário que haja um conhecimento, que o tutor já tenha passado com esse veterinário para fazer a telemedicina. A resolução ela traz o conceito de telemedicina e traz as modalidades de telemedicina. O conceito é a utilização de meios eletrônicos para a realização da medicina veterinária e para o exercício da medicina veterinária, né? É o uso da tecnologia de informação e comunicação com o objetivo de assistência e observância dos padrões técnicos e éticos da medicina. Então, é o exercício da medicina veterinária através de meios tecnológicos, de meios de comunicação, obviamente, desde que, e sempre, né, que o veterinário esteja num lugar e o tutor-paciente esteja em outro lugar. A resolução ela traz 6 modalidades de telemedicina.
Uma é nova, o resto já existia. É a primeira mesmo, a teleconsulta. Mas vou pular ela, depois a gente volta, porque eu queria falar por último, né? Mas a teleorientação, ela não é nova, porque todo mundo orienta o veterinário, orienta o tutor de alguma forma, né, por WhatsApp, por telefone, etc. Mas ela foi regulamentada. E isso dá uma segurança jurídica tremenda para o veterinário, porque muitas vezes se discutia se era possível a teleorientação, se era possível a orientação à distância, e qual era a diferença da consulta para a orientação. Trabalhei 15 anos no conselho, e eu perguntava para veterinários o que é orientação e o que é consulta, todos eles me respondiam coisas diferentes. Ninguém me respondia a mesma coisa, porque assim, muitos deles entendiam que orientação é uma consulta. E outros diziam que orientação não é uma consulta, porque a consulta você precisa prescrever, solicitar exame ou realizar diagnóstico. E eu talvez fique com essa, né? Se for para a gente diferenciar, né? Para nós termos uma diferenciação entre uma e outra, talvez seja essa a diferenciação. A orientação ela não passa pelo diagnóstico, pela solicitação de exames ou pela prescrição de medicamentos. E a consulta não, a consulta passa por tudo isso, né? A orientação ela já existia, mas agora ela está disciplinada na resolução. Agora, o médico veterinário pode realizar a teleorientação sem ser denunciado no conselho, sem ser processado eticamente, sem ser questionado pelo tutor de que ele não poderia fazer isso. Então, a teleorientação, o veterinário, obviamente, ele vai utilizar para analisar se o animal precisa ou não precisaria para passar por uma consulta ou presencial ou por uma consulta à distância. Né? Ela está regulamentada, então hoje é possível fazer a teleorientação. A teletriagem ela não estava regulamentada online, mas ela se fazia presencialmente. Hoje em dia é possível você estabelecer uma teletriagem online para classificar, identificar, né, as situações que o animal ou vai precisar de uma teleconsulta ou ele vai precisar de uma consulta presencial. Então é possível hoje o veterinário realizar a teletriagem ou realizar a teleorientação de forma online, né? A teleinterconsulta, essa assim, eu sequer classifico como um exercício à distância da medicina veterinária, porque é quando um médico veterinário atende presencialmente o animal e ele é auxiliado por um outro médico veterinário que está à distância. A própria resolução diz que o responsável pelo tratamento desse animal é o médico veterinário que está presencial. Então, em relação à relação jurídica médico-paciente, essa é uma modalidade presencial, porque existe um médico veterinário com o tutor. Só há um outro médico veterinário em outro local prestando uma assessoria. Mas essa relação da teleinterconsulta é médico veterinário, não médico veterinário tutor. Em todo caso, a resolução entendeu melhor prever essa modalidade de consulta, de teleinterconsulta, e também hoje ela está disciplinada. Então, o veterinário que se assessora ou que precisa ser assessorado por um outro médico veterinário à distância, saiba ele que ele é o responsável pelo atendimento. Se acontecer alguma coisa errada nesse atendimento, quem vai ser processado vai ser ele. O outro veterinário, ele tem uma relação apenas com o veterinário que atende e não com o tutor. Mas ela está disciplinada. O veterinário, obviamente, o veterinário que está assessorando à distância, ele vai ter uma responsabilidade com o veterinário que o contratou. Mas ele não terá uma responsabilidade com o tutor. A responsabilidade dele é exclusivamente com o veterinário que está atendendo o animal presencialmente. E o veterinário que está atendendo o animal presencialmente, ele responde por aquele caso e responde por aquela consulta. A questão do telediagnóstico médico-veterinário ele existe desde sempre, né? Então, isso é uma modalidade que ela foi colocada na resolução, mas é algo que a questão da transmissão de dados, né, a interpretação dessas imagens à distância, tem inúmeras empresas no mercado que já fazem isso, ela está disciplinada, mas é algo que a medicina veterinária já fazia há muito tempo. O telemonitoramento médico-veterinário, a televigilância, o monitoramento remoto,
assim, é para acompanhar, para aqueles casos de acompanhamento de animais crônicos que estão sendo atendidos e precisam passar por longos tratamentos. Isso aqui é uma modalidade ou de teleorientação ou de teleconsulta, mas diferido no tempo. É a mesma modalidade que a gente viu antes. E eu vou voltar para a teleconsulta, porque a teleconsulta realmente é aquilo que mudou. Antigamente não se podia fazer consulta online. Antigamente os conselhos todos proibiam os médicos veterinários de consultarem ou de realizarem essas consultas não presenciais. As consultas na medicina veterinária, de acordo com o Código de Ética, elas sempre foi obrigatório que fossem realizadas presencialmente. Essa resolução mudou isso, ela permitiu que a consulta fosse realizada à distância, desde que fosse cumprido alguns requisitos, desde que os médicos veterinários cumprissem alguns requisitos, e eu acho que aqui é o ponto que a gente precisa tomar um pouco de preocupação. O primeiro deles, a resolução ela obriga o médico veterinário a encaminhar um termo para o tutor de consentimento. Então, a teleconsulta ela não pode ser realizada sem que o tutor consinta com a realização da teleconsulta. Aí a gente pode falar, não, mas se o tutor aceita participar da consulta online, é porque ele está aderente a essa consulta. Eu concordo, mas é necessário que haja esse termo. E eu, na minha experiência de conselho, né, eu vi inúmeros casos de situações em que o médico veterinário não entregou um termo simples, um termo de cirurgia, um termo de autorização, de proibição de realização daquela cirurgia ou de negativa de realização de um determinado exame, e o tutor, em seguida, entra com o processo no conselho e diz: olha, o meu animal morreu, o erro médico veterinário ele decorreu porque não foi feito aquele exame. E aí o tutor fala: não, mas ele não queria fazer o exame, mas me prove. Onde está o documento que ele diz que não autoriza a realização do exame? Não, eu não tenho. Eu não tenho o costume de solicitar essas autorizações para o tutor. É ferro, porque se você não tem como provar a forma como você exerceu a medicina veterinária, se você não tem como provar que você solicitou aquele exame e o tutor não fez o exame porque não tinha dinheiro, porque não quis, porque queria seguir sem o exame, não vai dar certo. Se você fez a cirurgia e você não tem uma autorização do tutor para a realização daquela cirurgia e acontece alguma coisa, esquece. E não adianta ser amigo, não adianta... ou processo ético ou processo judicial. Então, a documentação do processo, né, do procedimento veterinário é fundamental. E se o médico veterinário optar pela teleconsulta, ele precisa exigir a assinatura de um termo de consentimento eletrônico, encaminhado via sistema. A gente vai ver depois essa questão do sistema, mas encaminhado eletronicamente, assinado, encaminhado por e-mail, respondido: ok, autorizo. Ou, né, tem inúmeros, hoje já tem alguns sites, alguns apps que são já especialistas em telemedicina, e esse consentimento ele já está dentro desse app. Toda vez que o veterinário acessar o app e fazer uma teleconsulta, o tutor, antes de acessar essa teleconsulta, ele vai dar o ok, autorizando que a consulta seja realizada de forma online. Talvez esse outro ponto, a relação prévia veterinário-paciente, talvez seja o ponto que mais vai pegar a partir de agora, porque o veterinário ele tem que demonstrar que havia uma relação prévia veterinário-paciente, e essa demonstração ela se dará pelo prontuário. Então, o animal tem que ter um prontuário na clínica do veterinário estabelecido que ele é um paciente daquele veterinário e que, portanto, ele está aderente a passar por uma teleconsulta. Isso é fundamental, e isso é o que vai dar mais problema. Porque, como eu disse ontem, eu fui pesquisar no Google se havia já serviços de telemedicina. Tem inúmeros serviços de telemedicina, como se fosse um serviço de você entrar lá,
se consultar e sem qualquer relação, é só entrar e se consultar. Então, talvez esse seja o maior problema que a gente vai ter na telemedicina. A questão da teletriagem e da teleorientação, eu já falei já, como não é uma consulta, vai ser proibido a questão de diagnóstico, solicitação de exames e prescrição, então tem que ter essa diferenciação. Na minha opinião, na prática, isso não vai acontecer. Tudo vai ser teleconsulta e a teleorientação ela vai ser uma subclassificação da teleconsulta. Ninguém vai entrar, ninguém vai criar um modelo de só fazer teleorientação, só para indicar que o tutor precisa passar por uma consulta presencial ou por uma consulta online. Como eu falei, a questão dos 180 dias, né, a resolução ela diz que para doenças crônicas, então não ficou claro na resolução se esses 180 dias eles são para doenças crônicas ou para qualquer tipo de doença. Mas como a resolução ela diz que é necessário que haja uma relação prévia tutor-paciente, seria interessante respeitar esses 180 dias da consulta presencial. A resolução ela diz que esses 180 dias é para casos de tratamento de doenças crônicas. Mas acho que no dia a dia seria interessante respeitar os 180 dias para todos os tipos de consulta, seja para doenças crônicas, seja para doenças para atendimentos que não decorrentes de doenças crônicas. Como eu falei, na teleinterconsulta, quem responde pelo atendimento do animal é o veterinário que está atendendo presencialmente o animal. Então, o veterinário que está à distância, ele tem um vínculo jurídico com o veterinário que está atendendo o animal, e não com o tutor. Então, quem responde na teleinterconsulta é o veterinário que está atendendo presencialmente o animal. E, por isso, essa modalidade, ao menos para o tutor, ela passa a ser uma consulta presencial e não uma telemedicina, não uma consulta online. Aqui entra alguns pontos que são interessantes. Ontem eu estava estudando essa resolução, eu participei da discussão para a elaboração dessa resolução. Eu vou começar de trás para frente, porque a minha questão é se a gente pode utilizar o WhatsApp para realizar a teleconsulta, a teleorientação e as outras modalidades de telemedicina, porque, como eu disse, todas elas já existiam e sequer era utilizado o WhatsApp. A gente utilizava telefone, mensagem, fumaça, qualquer coisa, mas elas já existiam. E lendo a resolução e lembrando da discussão, a resolução ela diz que, para que seja realizada a telemedicina, é fundamental que ela seja realizada por meios de TICs, né, de tecnologia da informação, aderentes à resolução e à preservação dos direitos individuais dos responsáveis pelos pacientes, garantindo a integridade, segurança, sigilo e fidelidade das informações. Então, o que essa resolução diz é que você precisa, para realizar a telemedicina, você precisa de um TIC, de um app, de um sistema, de um site que seja aderente à resolução e que proteja os direitos dos pacientes, garantida a integridade, segurança, sigilo, fidelidade das informações. Então, a telemedicina, pelo que a resolução diz, ela precisará ser realizada por meio de sistemas próprios, que já existem vários no mercado, que respeitem e que garantam a integridade do paciente, notadamente em relação também à LGPD. Porque, assim, um ponto é, a telemedicina, tudo que acontecer na telemedicina vai precisar ser gravado e incluído no prontuário do paciente. Então, se um animal for atendido por telemedicina, o veterinário precisará incluir no prontuário eletrônico ou físico do animal que ele foi atendido por meio de uma consulta virtual, não presencial, e obrigatoriamente ele vai ter que gravar esses dados, todos os dados dessa consulta, inclusive a imagem. Então, essa consulta vai ter que ser gravada. Né? O que a resolução diz? Eu não posso fazer uma consulta via WhatsApp, por exemplo, porque eu não tenho como gravar, não tenho como garantir que a segurança dessa gravação, o sigilo e a fidelidade das informações em relação a essa gravação.
Então, o CFMV entendeu que esse tipo de consulta necessariamente deveria ser realizado por meio de um sistema que cumprisse isso. Hoje no mercado tem vários sistemas e o veterinário ele precisa, para realizar a telemedicina, e na minha opinião também, eu acho que é importante quando da utilização da telemedicina, que seja utilizado, principalmente em relação à teleconsulta, que seja utilizado um sistema que grave, que não seja feito por WhatsApp, por exemplo. A questão do exercício da medicina veterinária, assim, não muda nada, né? O veterinário ele terá que exercer a medicina veterinária na telemedicina, obviamente, da mesma forma que ele exerce a medicina veterinária presencialmente, com ética, respeitando as questões técnicas, respeitando o código de ética, respeitando os direitos do tutor, né? Isso não muda nada, né? Seja na telemedicina, seja na medicina presencial, o veterinário vai precisar respeitar o código de ética da medicina veterinária. Outro ponto que a resolução traz é a forma de assinatura. Isso acho que vai ser um problema muito grande no dia a dia, porque não são todos os veterinários e não são todas as pessoas que têm esses sistemas de assinatura eletrônica padrão ICP Brasil. Mas a resolução diz que, se o veterinário atender à distância, ele deve observar e garantir a segurança, a autenticidade e a integridade das informações, de modo que qualquer modificação posterior seja detectada. Então, se você faz uma prescrição médica, encaminha essa receita para o seu paciente, obrigatoriamente você precisará encaminhar isso por meio de um sistema que qualquer alteração posterior naquele arquivo que você encaminhou para o tutor seja detectado. Então, hoje a medicina, quando a gente recebe um arquivo em PDF de um médico, se a gente fizer alteração nesse arquivo, a gente pode até fazer a alteração, só que a gente não consegue imprimir esse arquivo com a alteração, porque ele detecta a alteração realizada e não encaminha para a impressora a alteração que a gente fez. Toda vez que a gente utilizar a telemedicina, que a gente encaminhar uma receita para o tutor, a gente vai precisar ter esses documentos, ou ter esses sistemas, ter esses programas que garantam a integridade desse arquivo e garantam também que qualquer modificação que a gente fizer, que o tutor fizer nesse arquivo, essa modificação ela não poderá ou ser impressa e, obviamente, constará no arquivo essa alteração. Como eu falei, né, todas as informações da telemedicina elas precisarão estar no prontuário. Então, o médico veterinário que fez a teleconsulta, ele vai precisar incluir no prontuário a teleconsulta, o sistema que ele utilizou para fazer a teleconsulta e a informação de que aquela teleconsulta foi gravada. Devem ser registrados no prontuário do paciente quais TICs, né, quais sistemas de informação foram utilizados para a realização da telemedicina. E eu comecei do WhatsApp porque, assim, é óbvio que várias das modalidades da telemedicina, elas continuarão sendo feitas ou por WhatsApp ou por telefone. Então, uma orientação de um paciente seu, você vai continuar fazendo do WhatsApp. Eu tenho 2 filhos, né? A gente encaminha pedido, solicitação de informação para os médicos pediatras dos nossos filhos, dos meus filhos. E eles respondem para a gente. Né? Eles nos orientam por meio de WhatsApp, por meio de telefone, por meio de conversa. Então, isso vai continuar acontecendo. Então, a teleinterconsulta, você não precisa de um sistema muito elaborado para conversar com um colega sobre um determinado caso. Isso é teleinterconsulta. Isso vai continuar acontecendo pelo WhatsApp, pelo telefone, por tudo, de maneira informal. O veterinário continuará utilizando esses sistemas mais simples para realizar a maioria das modalidades da telemedicina. Em relação à teleconsulta, não. Aí o WhatsApp já não funciona. Porque, como você tem uma relação com o paciente, você vai precisar documentar todas as etapas dessa consulta. Então, você precisará ter um sistema que grave, um sistema que garanta a segurança da informação, um sistema que garanta a segurança daquela gravação, porque se você perder aquela gravação, se alguém invadir o seu computador e conseguir aquela gravação,
ou se você não tiver aquela gravação em um eventual processo ético, você está descumprindo a resolução e você já começa errado, né? Então, toda vez que o veterinário fizer uma consulta ou se relacionar com o tutor com a finalidade de prescrever, de diagnosticar, de solicitar exame, toda vez que ele procurar realizar uma consulta veterinária, ele vai precisar ir para o mercado, entender como o mercado está, verificar quais são os sistemas que são aderentes à resolução, e aí utilizar esses sistemas aderentes à resolução para realizar a teleinterconsulta, né? Isso para o veterinário será a forma que ele comprovará que ele está agindo corretamente, que ele está gravando, que todos os sistemas ou todas as informações, elas não estão no computador dele desprotegidas, elas estão na nuvem, estão protegidas por um sistema, protegidas por um serviço enfim, tudo aquilo que ele fizer dentro daquela teleconsulta está aderente à resolução. Esse é o ponto. E acho que para finalizar, como eu disse aqui atrás, essa resolução ela trouxe segurança jurídica para a medicina veterinária, principalmente para a realização da teleconsulta. Seguindo a resolução 1465 de 2022, seguindo todos os requisitos que ela disciplina, cumprindo esses pontos que ela traz, o veterinário hoje não há problema nenhum em fazer a teleconsulta, em atuar de forma não presencial, né? Desde que ele tenha uma relação com o tutor, desde que ele utilize os sistemas, né, aderentes à resolução, né, desde que ele documente todo esse processo, desde que ele inclua no prontuário, desde que ele cumpra os requisitos da resolução. Hoje a telemedicina é uma realidade. Acho que, como aconteceu acho que em todas as profissões, ela vai mudar um pouquinho a forma como a veterinária, como se exerce medicina veterinária, ou como o próprio médico veterinário se relaciona com o tutor, né? Ao menos está regulamentado, há uma segurança jurídica na utilização da telemedicina veterinária, né? E é só seguir as regras, é só seguir a resolução, que o veterinário não terá, acho que, nenhum tipo de problema. Era isso que eu tinha para falar. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento, eu estou à disposição aqui. Obrigado, viu? Perguntas? Quando a gente está conversando com um tutor pelo WhatsApp, é melhor parar esse tipo de relação? Ou se for realmente uma orientação, por exemplo, doutora, piorou assim, assim, assado, é melhor eu levar? E eu responder que sim. Esse tipo de orientação é permitido? Sem problema. É permitido. O problema do WhatsApp é que o WhatsApp ele produz prova, né? Então, assim, toda vez que a gente está conversando pelo WhatsApp, a gente tem que entender que todas as informações que a gente colocar ali devem ser informações tecnicamente perfeitas. Porque o WhatsApp, se você... Eu vou falar como advogado agora. Se você... Não que eu não estivesse falando como advogado, mas agora sim. A questão... parece que eu estava falando como Marte. Mas, assim... vou falar advogado de defesa do médico veterinário. Toda vez que uma relação ela é documentalmente estabelecida, a facilidade de você provar na justiça ou provar no conselho de que o veterinário disse aquilo está dada, porque está no WhatsApp, né? Toda vez que eu converso com o tutor dentro da minha clínica, as portas fechadas, aquilo é uma conversa que está ali. Ela não foi documentada. Então, tudo bem, essa conversa via WhatsApp, é óbvio, isso não pode ser consulta. Você não pode fazer consulta pelo WhatsApp. Tem que ter um sistema aderente. Agora, não dá para eu falar para você que você não vai conversar com o seu tutor pelo WhatsApp. Isso, você vai continuar. Você não vai pegar e entrar no sistema, entrar no seu computador para responder uma mensagem dele. Ou para conversar com ele e falar assim, não, traga ele aqui porque eu preciso fazer uma consulta dele. Você vai fazer isso. Isso não vai mudar. Está errado? Não está errado, porque você não está fazendo nada demais. É o seu cliente, o tutor é seu cliente, é o seu paciente, e o que você vai fazer traga aqui, tudo bem.
toda vez que você der informações... A gente sempre, no conselho, a gente sempre falava que se deve evitar o WhatsApp. Porque muitas vezes a gente discute com o tutor, a gente questiona o tutor, ou o tutor questiona a gente. E a gente vai entrando para uma seara, para um campo, que muitas vezes, para se defender numa eventual ação judicial, ou para se defender num eventual processo ético, fica mais complicado. Então, assim, o WhatsApp é o mínimo de comunicação possível. Não se deve utilizar o WhatsApp para se comunicar com o tutor, né? São coisas simples, coisas corriqueiras, coisas do dia a dia, tudo bem. Mas não vai ficar discutindo cirurgia pelo WhatsApp. Não vai ficar discutindo diagnóstico pelo WhatsApp. Mesmo que você dê um diagnóstico e aí o tutor... Não, mas porque está errado. Ó, volta aqui na clínica que a gente conversa. Né? Você quer uma consulta? Não precisa cobrar a consulta. Não, vem como retorno que a gente conversa. Você me explica e eu te explico o que está acontecendo, por que eu dei esse diagnóstico, por que eu dei que eu solicitei que ele tomasse esse ou aquele remédio. Não vai ficar discutindo prescrição, diagnóstico, a necessidade desse ou daquele exame via WhatsApp. Se você fizer isso, a probabilidade de você se dar mal é gigantesca, porque você vai estar só produzindo prova contra você. Ah, não, Fausto, eu fiz tudo certo, tudo bonitinho. Depois aí tem uma conversa de 200 folhas, aí ele pega uma passagem, mais ou menos, recorta, porque advogado gosta de fazer isso, recorta aquilo ali, entra com a ação. Assim, a gente sempre tem isso. A gente tem no pet care processos que acontecem não questionado em relação ao WhatsApp, mas a informação que o veterinário dá, o tutor distorce e processa. No conselho, aos montes a gente tinha isso, sabe? Aos montes, era sempre assim. E sempre o veterinário produzindo prova contra ele. Né? Não que o veterinário não deva reconhecer, não, putz, eu errei, enfim, vamos ver como a gente vai consertar. Não é isso, mas não vale a pena você ficar produzindo provas e na hora... Porque o que vai dar problema vai ser esse tutor, que vai ficar toda hora te ligando, toda hora te mandando mensagem, toda hora questionando. É esse o tutor. O tutor que não te liga, o tutor que não te chama no WhatsApp, não vai te dar problema nenhum. Né? Então, esse é o ponto. Evita o WhatsApp. Né? Mas, para coisas do dia a dia, acho que não tem problema nenhum. Ih, meu Deus, quanta gente, peraí. Vou fazer uma ordem aqui, tá? Oi, bom dia. Eu fiquei com uma dúvida com relação ao que você falou do documento, né? Por exemplo, que você usou, o tutor não quis fazer um exame, né? Precisa estar documentado. O prontuário, ele serve como uma forma de documento? Se a gente colocar no prontuário, foi orientado tal coisa, tutor recusou. Se não tem o documento, ele serve ou não? É um indício de prova, né? Mas não é uma prova... Né? Se o tutor tiver de boa fé, ele vai assinar um documento. E não há problema nenhum em você pedir para ele assinar um documento dizendo que ele não aceitou fazer um exame. Né? Aí vai do veterinário. Eu sempre falava que eu não faria uma cirurgia se eu precisasse de um exame e o exame não tivesse sido realizado. Se ele se recusa em assinar, você anota no prontuário, às vezes encaminha para o WhatsApp para ele, dizendo, olha, eu te pedi o exame tal, mas você se recusou. Vamos seguir dessa forma? Não vamos seguir dessa forma? Porque é uma forma de documentar. Porque no WhatsApp ele não vai poder falar para você que não, eu solicitei. Não, você solicitou, então vamos fazer o exame. Né? Ou você manda um e-mail para ele, porque isso tudo é prova. O prontuário, ele é prova. Só que ele é uma prova unilateral. Né? Eu escrevi meu prontuário. A inexistência de prontuário está tudo errado. Então, o prontuário é uma prova unilateral do veterinário de que ele seguiu aqueles passos. E ela é válida. Agora, toda vez que a gente precisa de uma aquiescência do tutor para exames, para cirurgia, é necessário que ele ateste. Concordo com a cirurgia, concordo com a extração de dentes, sei que na extração de dentes o animal pode perder os dentes, isso eu sei. Então ele tem que estar ciente, ele deve estar ciente de que aquele determinado ato, aquela determinada prática veterinária, ela pode gerar uma consequência que às vezes não é o que ele quer. A extração de dentes, a limpeza de dentes é uma delas. A limpeza de dentes ela pode gerar extração de dentes. Né? Então, ele tem que entender que isso vai acontecer ou que isso pode acontecer. Né? Então, isso tem que estar documentado. Às vezes, ele não assina essa documentação, ele não quer assinar essa aquiescência sobre determinada atividade veterinária. Porém, ele precisa saber. Então, não quer? Então, manda um WhatsApp para ele. Encaminha um e-mail para ele. Mas sempre, assim, é difícil o tutor não assinar algo que ele não quer fazer. Olha,
tem riscos. Eu preciso me garantir e você precisa se garantir. Se ele não quiser assinar, manda um WhatsApp para ele dizendo, informando, olha, a nossa consulta foi isso. Não fizemos esse exame porque não foi autorizado. Só para completar, nós temos mais de 40 termos. E, assim, para assinar e para não assinar, só para finalizar, a própria resolução do Conselho que estabelece... depois eu até passo para vocês o número da resolução, mas tem uma resolução do Conselho que estabelece o processo de atendimento que tem todos os termos, ou a maioria, os termos principais, já tem os modelinhos, tudo bonitinho. É só entrar em contato com o Conselho, pedir essa resolução, pedir o número dessa resolução, que vocês terão todos os termos que vai compreender 90% dos casos que vocês tiverem na clínica. É fundamental que assinem documento, é fundamental que o veterinário, que o tutor tenha ciência daquilo que está acontecendo e aqueça, concorde com o que o veterinário faça. Tá bom? Gente, obrigado mais uma vez. Valeu.